Olá, sejam bem-vindos à quinta temporada da Reconnect. Você sabe o que é Pathwork? Saiba agora, na quinta temporada da Reconnect. Olá, bem-vindos à Reconnect, a quinta temporada, começando hoje. Mais de 70 programas, 4 temporadas, entrando agora na quinta, muito conteúdo sobre espiritualidade, plural, laica. Então, se você perdeu qualquer programinha anterior da Reconnect, das 4 temporadas anteriores, qualquer um dos 70 e blá 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 que eu perdi a conta, programas da Reconnect, você vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil, tem todos os programas, são mais de 75 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Então, tem religião, sistemas de cura, sistemas de crença, tem muita coisa, só pessoal da primeira qualidade para passar para você um pouquinho do conhecimento deles sobre espiritualidade, para todos nós ampliarmos nossa visão sobre esse mundo fantástico que é a espiritualidade. Comigo, sempre comigo, ele não podia faltar nunca, porque a Reconnect sem ele não é Reconnect, Roberto Leão! Olá, e aí, Bernardo! Robertão? Olá, galera reconectada, sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Quinta temporada, muita novidade, programas novos, mais interatividade. Vamos abrir mais para vocês pedirem, solicitarem programas, temas, pessoas para a gente conversar. Mas a gente já faz isso muito, né? A gente se conecta muito com a nossa audiência, com a nossa galera reconectada. Então, participem mais, comentem, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui. Entrem nas redes, falem com a gente, que a Reconnect somos nós. Então, estamos sempre reconectados e vamos sempre fazer muitos e muitos programas para atender vocês, para passar conhecimento plural, livre e diverso, que essa é a nossa missão. Pronto, tenho dito. Isso aí, tenho dito. Então, hoje com a gente, Roberto, para ver essa quinta temporada, a gente tem uma pessoa muito especial falando de um assunto muito especial, né? Hoje a gente tem ela, que é professora aposentada, trabalhou na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, em várias faculdades privadas, criou um método inglês terapêutico, Helper, eu acho que é assim, do Pathwork, e foi presidente da Associação de Pathwork do Ceará, gestão 2015-2016. Ela trabalha também com constelações familiares, e ela morou na Califórnia, nos Estados Unidos, e traduz muitos textos sobre, inclusive, Pathwork. Com a gente hoje, Ângela Maria Bezerra Saboia. Bem-vinda, Ângela! Seja bem-vinda, Ângela, abrindo a nossa quinta temporada. Muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Bernardo, boa noite, Júlio. É um prazer enorme estar aqui abrindo essa quinta temporada. E, assim, realmente, eu acho que esse programa de vocês era uma coisa que estava faltando. Porque hoje em dia eu acho que realmente as pessoas estão buscando algo diferente, né? Não só as pessoas tanto as mais novas como as de mais idade. É uma busca, né? Eu vejo isso acontecer no mundo inteiro. E o Pathwork é um desses caminhos, não é o único, mas é um deles que nos ajuda a se conectar, já que é Reconnect, com a nossa espiritualidade, né? É por aí. Então, assim, nós temos o Pathwork começando dessa forma, porque esse nome, ou de onde ele vem, né? Eu colocaria que Path significa caminho e o work significa trabalho. E, na verdade, é o trabalho do caminho. Que trabalho e que caminho é esse, né? Que é o caminho para você se realmente conectar com o seu eu real. O que é o seu eu real? Perfeito. É a sua essência, né? A gente vai chegar nesse ponto. Vamos começar compreendendo um pouquinho como é que foi a tua trajetória até chegar, né, na espiritualidade, como é que você já lidava com essas questões espirituais desde a infância, como é que é a tua trajetória até chegar nessa técnica, que a gente vai entender se é uma técnica, enfim, o que é de fato o Pathwork. Legal, você pergunta. Não, eu realmente fui uma pessoa que eu tive uma infância assim, onde eu era tipo a ovelha negra, né? Cresci como a ovelha negra, então, na minha família. Tudo era errado.
E aí eu procurei alguns caminhos, eu procurei algumas religiões, eu fui ao espiritismo, eu fui ao xamanismo, eu fui trabalhar com constelações, eu fiz DEP com a Ida, eu fiz ainda outras religiões e outras buscas. E aí, quando eu cheguei no Password, foi que eu disse, uou, aqui assim, é onde eu quis ficar. Mas como que eu cheguei ao Password, né? Eu cheguei através da tradução, porque uma helper me convidou para fazer tradução, que vinha as professoras dos Estados Unidos, e eu aqui, assim, caí de paraquedas, porque eu, na época, traduzi, tipo, a Banco do Nordeste, eu traduzi uma coisa bem, assim, business. Não tinha nada a ver com espiritualidade, nem nada a ver com nada. E para mim foi uou, chegar no Password, né? Foi assim uma primeira frase, vamos dizer assim, que eu ouvi num trabalho que mudou para mim, foi eu fiz um trabalho e eu fiquei tão preocupada que eu estava fazendo o trabalho tudo errado, porque na minha mente eu já fazia as coisas erradas. Então, era assim. E eu fiquei tão preocupada que eu não consegui fazer como eles tinham dito, né? E terminei o trabalho aí na hora da partilha, eu disse, olha, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu estava tão preocupada. Aí a professora vem com a bendita frase e diz o seguinte, mesmo quando você está errada, ainda assim você está certa. Uou! Você imagina para uma pessoa que cresceu ouvindo que era errada uma frase dessa, eu digo, eu não saio daqui mais nunca, não vou mais embora nunca. Não, porque... o Roberto agora se fez, o Roberto agora não dorme mais. Mas que agora eu não posso mais dizer que ele está errado, que ele é errado. Você lembra da Ângela? A Ângela disse, me ensinou que mesmo eu errado, eu estou certo. Até quando eu erro, eu acerto, mas é sempre assim, sempre foi assim comigo. Mas tá vendo? Olha aí, não sou eu não, tá vendo por quê? Porque aquele errado é o que eu precisava naquele momento para aprender. Então não tem errado, entendeu? Então assim, aí foi o meu começo, eu ficava encantada quando eu ia traduzir, que eu via que aquelas pessoas tinham se transformado depois de 6 meses. Aí eu dizia, meu Deus, como é que isso se dá? Como é que acontece? E aí foi assim que eu entrei, aí eu comecei a fazer parte de grupo, depois eu entrei nos grupos de aprofundamento, né? Que assim, quando a gente for falar, eu te explico melhor o que é isso, né? Então, Ângela, então você contou aí como foi que você chegou no Pathwork, mas me diz uma coisa, como foi nessa tua busca, nessa tua trajetória? Você chegou a entrar numa religião? O Pathwork te alimenta dessa busca do ser humano por uma religião? Parece que o ser humano tem a necessidade de se inserir em algo, né? Geralmente as pessoas entendem se inserir em algo com religião, né? Aí eu te pergunto, o Pathwork é uma técnica, é uma terapia, é uma religião, é um sistema de vida, é um ensinamento, é uma escola de vida? O que é o Pathwork? É uma pergunta muito interessante. E assim, eu gosto de resumir essa pergunta da seguinte forma: é uma maneira de viver melhor. Né? Ele não é uma religião porque ele não tem ritos, ele não tem dogmas, ele não tem, embora, vamos dizer assim, o objetivo é acessar uma consciência maior, né? Mas não sem passar pelo todo que a gente é. Não é aquela coisa assim de você deixar de lado as partes negativas ou positivas. Não, ele olha o ser humano como um todo. Ele não é uma psicoterapia, uma terapia no sentido de que você não vai se curar de uma doença emocional, mental, não é nada disso. Mas ele tem um processo terapêutico no meio do caminho, por quê? Porque na hora que eu faço o meu autoconhecimento, eu vou passar pela raiva, pelos meus bloqueios, pelas crenças, por todas essas coisas que estão dentro de mim, né? Então, o Pécio trabalha com todos os sentimentos, então ele não nega nada. Ele não nega que todos nós temos raiva, inveja, vaidade, orgulho, medo, faz parte da nossa natureza humana, mas não tem julgamento. E o importante não é que eu tenha medo, é como eu lido com ele. Então, a gente, nesse autoconhecimento, eu vou olhar, por exemplo, assim, como é que eu lido com a minha raiva, como é que eu lido, e aí é por isso que eu digo que é uma metodologia, que é um caminho para você viver melhor, né? Porque você não vai deixar de ter problema. Você não é assim, você agora, isso aqui é milagre. Você não vai ter mais... Não, não, não.
Você continuará a ter problemas, não tem essa história. Mas como você lida... Vou te dar um exemplo, assim, da minha experiência. Recentemente, eu peguei Covid. Todos os hospitais, foi na época que não tinha leito para ninguém. Aí eu, primeiro, quando você pega assim, o exame num negócio desse, eu olho e digo assim, pronto, vou morrer, porque não tem, se eu precisar de um hospital, se eu precisar... Aí vem aquela primeira coisa, aí eu digo, onde é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar? Aí vem as perguntas. Por que que eu peguei Covid? Por que que eu criei? Que é outra parte do PESF, que a gente tem a autorresponsabilidade naquilo que é a minha vida. E aí eu me lembrei que eu rezava, ultimamente, pedindo para ver a face de Deus nas pessoas. Eu sei que no Covid eu tive inúmeros amigos, meu freezer ficou cheio de comida. Supermercado, o tipo de pão que você quer sopa da padaria, você quer que eu leve isso. Gente, foram tantas pessoas que eu olhei, mas puxa, foi a oportunidade de eu ver a face de Deus nas pessoas. Eu aprendi a pedir, porque normalmente eu sou mais de idade fazer, e eu aprendi assim, não, você quer que eu vá ao supermercado, o que é que você quer? Aí eu dizia, traga o que você quiser. Não, eu quero essa fruta, eu quero isso aqui. Eu aprendi a receber. E do Covid mesmo, eu tive o nariz entupido e a falta de olfato. Fora isso, eu não sei o que é Covid. Você entende? Então, como eu vou lidar com as experiências que eu crio na minha vida, é o caminho. Entende? Uhum. Eu vou aprender a me conhecer e, ao me conhecer, eu aprendo a lidar com os meus defeitos, problemas, dificuldades, né? As crenças errôneas que a gente traz da infância. E é muito legal, porque, olha, te digo, minha vida é outra. Eu, assim, a errada que ficou lá atrás, hoje eu tenho uma, assim, sabe, uma tranquilidade para lidar com o que me vem na vida, inclusive um Covid no meio de uma pandemia. Eu peguei uma doença, e agora como é que eu vou trabalhar isso dentro de mim? Lógico que você vai procurar o médico, vai fazer todo o tratamento Fiz que for tudo adequado, cientificamente comprovado, etc. Mas assim, como é que eu vou lidar? Não tem jeito, tá lá, né? Como é que eu vou... Isso é uma coisa que você aprendeu nessa prática. Agora eu queria que você passasse para a galera conectada como é que é essa terapia ou essa prática na prática. Eu quero conhecer como é que é. É em grupo? É uma reunião semanal? O que é que se faz ali? Como é que funciona isso na prática mesmo, cotidiano? Na prática, na verdade, uma pessoa que quer conhecer, ela pode entrar no site, primeira coisa, ela vai ter as informações, ela vai saber, tem lá os helpers. O sistema, normalmente, ele pode funcionar como grupo. Por quê? Porque num grupo, por exemplo, eu estou vendo o rosto de vocês, Roberto e Bernardo, mas eu não estou vendo o meu, né? Então, o outro, ele é o reflexo para mim. Ele vai me dizer de mim. Então, muitas vezes, afinal de contas, os problemas da humanidade não são tão diferentes. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo tem seus sentimentos de raiva, sentimento de alegria. Então, é muito parecido. E o que você vai trabalhar pode me ajudar no meu próprio processo. Então, o grupo ele é muito rico, o trabalho de grupo. Tem pessoas que trabalham uma vez no mês, tem helpers que trabalham de 15 em 15 dias. Mas é sempre em grupo, né? Não, não necessariamente. Você também tem o atendimento individual, onde que até a gente, nesse momento, está trazendo o nosso projeto solidário. Esse atendimento individual, a gente vai usar as ferramentas que o Password disponibiliza, né? Já aproveitando aqui a deixa, o Password traz, além das 258 palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos, ele traz prece, meditações, ele traz uma coisa fantástica chamada revisão diária. Como o guia diz, não é o único caminho e não está trazendo nada de novo. Isso já existe em vários outros caminhos. Mas a revisão diária, você pega durante o seu dia, ou no final do dia, ou no dia seguinte, você vai anotando. Por exemplo, eu me encontrei com Raimundo, fiquei irritada com aquele encontro. Boto lá. Então, assim, eu falei no telefone com a Maria e me deu uma raiva danada. Aí você vai botando, todo dia, os desconfortos. Depois de um mês, quando você vai olhar, você começa a perceber que ali tem um denominador comum. Você começa a se autoconhecer. E você começa a despertar uma coisa chamada dentro de você, ou uma parte chamada de eu observador. Esse eu observador, ele faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo. Se eu estou identificada com a errada, a Ângela é a errada. Para onde eu ia, eu era a errada.
Então, se eu quiser tirar a errada de mim, é mesmo que me matar, porque eu acredito que eu sou a errada. Eu estou identificada com ela. O eu observador, ele vai trazer a separação. Eu não me identifico mais. Eu identifico um erro em mim, mas eu não sou mais o erro nem a errada. A partir do momento que eu identifico, eu não sou aquilo. E eu posso trabalhar para transformar aquilo. Percebe? Então, assim, isso faz toda uma diferença. Então, ele busca trazer o inconsciente para o nosso consciente através de várias técnicas, né? Por quê? Porque aquilo que eu não sei, eu não posso transformar. Então, vamos supor que eu estou enorme de gorda, mas se eu continuo negando que eu estou gorda, eu não posso emagrecer, percebe? Então, assim, eu preciso primeiro aceitar, enxergar. Depois que eu reconheço aquilo, aí eu posso dar meus passos. E ele diz, inclusive, que você pode, se não quiser, você pode ficar onde está. É uma escolha. Ele diz que o autoconhecimento é volitivo. Eu escolho me autoconhecer, mas a autotransformação não. Ela acontece como um subproduto, né? Aí chega um dia que você, aquilo não me causa mais raiva, né? Aquilo. Vou te dar outro exemplo meu, que eu só sei dar exemplo meu. Eu era uma pessoa muito agressiva, né? Lógico, uma pessoa errada, bateu, eu estou devolvendo. E aí eu vivia, né? Só que eu aprendi no Password que quando eu reagia de forma agressiva, eu tirava o foco do fato. E o foco passava a ser a minha agressividade. Então, todo mundo se voltava contra mim. O fato, que era o que eu queria criticar, se perdia. Aí eu digo, estou entendendo. Aí eu vou trabalhar para eu não mais reagir. E eu cheguei no momento em que algumas pessoas que me conheciam, né, tentaram, até que eu disse, olha, não vai adiantar, porque eu não vou reagir, porque eu entendi isso. Esse é o viver melhor. Você Mas entende? o foco, então, da técnica não é necessariamente a mudança, é a aceitação, né? A compreensão e você se enxergar melhor, compreender suas limitações. Isso, você parte daí, com certeza. Sem você se autoconhecer, você não consegue lidar com as coisas que vêm na vida. E a gente passa a vida, Roberto, para falar a verdade, tentando mudar. Como assim? Por exemplo, a gente nasce assim, você fez isso é feio, isso é errado, isso é quê, e a gente começa a ver que a gente tem de ser isso. Você vê a mídia hoje, né? Assim, todo mundo tem um sorriso, tem uma foto no Facebook, tem não sei o quê, mas nunca também tiveram tantas pessoas com medo, com perdas, lidando com depressão, né? suicídio, sabe? Porque a gente chegou num ponto onde é uma cultura muito de pílula, assim, né? Você tá triste, toma uma pílula. Você tá assim, toma uma pílula. Tá deprimido, tá ansiosa, tudo é uma pílula. Só que se você não vai na causa, que esse é o ponto, você não pode aprender a transformar. Você faz como um paliativo, tá? E essa é a diferença, porque o Pessoa, para mim, ele vai buscar a origem, a raiz. Por que que eu ajo assim, né? Por que que eu tenho raiva quando a pessoa olha assim para mim? Né? E aí a gente vai crescendo, mudando, aprendendo. Eu sou apaixonada. Você já viu que se você deixar, eu não paro. Porque Não, e o legal da sua fala, Ângela, porque realmente assim, o que a gente tem verificado nas pessoas, sobretudo nesses tempos tão difíceis, é que a necessidade maior não é de mudança, a necessidade maior é de aceitação. É de as pessoas se aceitarem como elas são, aceitarem seus desejos, aceitarem o seu corpo, aceitarem as suas limitações, as suas qualidades, os seus defeitos. E vai muito nisso, né? De você se conhecer para se aceitar. Isso me encanta nesse caminho. Porque, na verdade, é assim, ele não tem julgamento. Então, sim, tá, eu tô aqui pé da vida, ou eu tô aqui... Não adianta... Eu me lembro, eu pequena, que assim, brigava com minha mãe dizia, irmão não tem raiva de irmão. Ora, a raiva já estava lá. Como que não tem? Eu estava a pé, entendeu? Então, assim, eu podia negar. Dei um abraço na sua irmã. Ok, vamos dar um abraço na irmã. Mas dentro, não tem como... É esse o lugar, você não pode negar. E ele disse que a gente não precisa temer nenhum sentimento, nada dentro da gente. E isso é fantástico para mim, entendeu? Ângela, você falou que o Pathwork ele foi canalizado. Conta um pouquinho dessa história. Como é que ele foi canalizado? Por quem? Qual foi o ser que foi canalizado? Essa mensagem, qual a origem dessa mensagem? Ela é dividida em capítulos, em livros? Como é que isso funciona? Como é que isso surgiu? Legal. Isso começou com
uma jovem na época, né, austríaca, chamada Eva Pierrakos, filha de escritores famosos lá na Áustria. E antes da Segunda Guerra, ela foi para os Estados Unidos. Ela já estava começando a canalizar. Então, ela fez o processo dela, né? E ela começou a canalizar uma entidade que se autodenomina guia. Que eu acho isso uma coisa fantástica, né? Porque para a gente não endeusar e não colocar em altar, né? Eu digo assim, a gente vê Jesus, muitos de nós, assim, né? Coloca Jesus no altar, mas pouco usa os ensinamentos de Jesus, né? Assim, aprendemos pouco. E aí ele diz que guia é uma função, não é uma identidade, não é importante. O que é importante é a mensagem que ele passa. Então, ela foi para os Estados Unidos e ela canalizou 258 palestras, né? E também tem livros, né? Também, e tem essas palestras, hoje em dia você encontra tanto na nossa associação livre, se você quiser baixar, se você quiser ler, não tem problema. E ela, nos Estados Unidos, abriu uma comunidade Pathwork. E dessa comunidade, uma baiana brasileiríssima, Aida Pustinic, ela foi fazer um trabalho com a Bárbara Brenna sobre os mãos de luz nos Estados Unidos. E lá ela entrou em contato com esse Pathwork. E aí ela gostou tanto que ela disse, vou levar isso para o Brasil, né? E trouxe, ela formou a primeira turma em Salvador, mas nessa turma já tinha muita gente de vários estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e até da Argentina. E dessa primeira turma então, né, para Fortaleza, para o Ceará, vieram 3 pessoas, a Fátima Macedo, a Fernanda Nascimento e o Rino Marconi. Então, eles começaram grupos aqui e depois a Fernanda, junto com a primeira turma, ela criou a Associação Pathwork Ceará, em 2007. Em julho, nós estamos fazendo o quê? 13, 14 anos, né? Em julho, dia 13. Olha aí, estamos comemorando aniversário. Está fazendo esse tempo, né? Se bem que esse programa vai em agosto, né? 5ª temporada, mas a gente não para. Muito importante falar isso também, a gente não para. As pessoas viram que a gente estava de férias, né? Fazendo reprise e tal, mas está de férias de novos programas, mas a gente está gravando aqui o tempo todo para produzir conteúdo para a galera aí. Desculpa, Ângela, só para reforçar essa informação. Pois é, e aí hoje no Brasil a gente tem 10 associações, né? São 10 regionais. Norte a Sul, que é de Belém ao Rio Grande do Sul, né? E nós somos hoje a maior comunidade Pathwork do mundo. Você tem na Itália, tem na Bélgica. Hoje eu traduzo para uma belga, já traduzo muito para americanos, americanas também, do Pathwork. Que agora a minha tradução, já que eu estou aposentada, é mais para o pessoal do Pathwork, né? Mas, deixa eu te falar... Desculpa, Roberto, é só para não perder aqui o fio da meada, tá? Desculpa. Você falou que assim, a maioria dos caminhos das pessoas que buscam outras vertentes espiritualistas, em sua maioria foram católicos, né? Ou são católicos ainda, ou são espíritas, ou eram ou são espíritas kardecistas. Você me falou, inclusive, que já tinha procurado, né, ano passado, centro espírita, né, e tudo mais. E linkando que você procurou o centro espírita com a ideia da canalização do Pathwork. Hoje, o Pathwork ainda tem esse viés espírita de canalizar, de trabalhar com guias espirituais? Agora você vai responder já. Okay. Porque a gente vai para o segundo bloco. Você que está aqui na Reconnect não sai, que o papo está muito bom, passou voando. Hoje com Ângela, falando sobre Pathwork. Então, se você perdeu o comecinho desse programa, vai lá nas nossas redes sociais, vai lá no nosso canal do YouTube e reveja o programa na íntegra. E se você ficou aqui até agora, não sai. Não sai, que tem o segundo bloco ainda inteiro para você. Voltamos já. Voltamos! Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, afiliada à TV Cultura. Como você sabe, estamos começando hoje a nossa 5ª temporada, são mais de 70 horas de programa, em estúdio e em gravação remota,
né? Nós ainda estamos gravando remotamente, não voltamos para o estúdio. Nossa equipe é bem grande, então a gente não quer colocar ninguém em risco. Enquanto não estivermos todos vacinados, tudo mais tranquilo, como o Roberto sempre muito consciente bem diz, né? Não passou, né, Roberto? Então, infelizmente, todos com máscara, todos respeitando o distanciamento social. Então a gente dá esse exemplo aqui na Reconnect e não voltamos para estúdio e sem prazo para voltar, só quando todos estivermos seguros. E que bom, porque que bom que nós nos reinventamos, né? Porque tivemos oportunidade aí de convidarmos pessoas fora do Brasil, de outros estados. Então essa reinvenção, né, foi muito boa para a gente aproximar, né, pessoas que nós não tínhamos como trazê-los para o estúdio. Aqui nós ficamos aqui no Ceará, em Fortaleza, através da TVC, da TV Ceará, no Estatal Pública, e afiliada à TV Cultura, né? E hoje a gente está falando sobre Pathwork com a Ângela, e o Roberto ia falar alguma coisa, interrompi ele 3 vezes. Falar que a Reconnect está cada vez mais conectada. Então é muito bacana porque a gente não consegue parar de produzir conteúdo, é nossa missão, é o que a gente gosta de fazer. E ficando em casa, cada um na sua casa ali, utilizando a internet, que às vezes tem falhas, falha áudio, falha conexão, é natural, é normal, faz parte, mas a gente consegue produzir mais, produzir melhor e falar, como o Bernardo bem disse, com pessoas de todo mundo, enfim, trazer pessoas de outros estados, até de outros países, como a gente já fez, para falar sobre espiritualidade de forma livre, leve, plural, sem preconceito e de forma laica. E outra coisa, né? Vocês estão vendo como a gente né? Porque no estúdio o Roberto usava 3 kg de maquiagem, ele analisava o melhor ângulo. Olha, eu vou falar, não me desminta, porque eu vou chamar a produtora. Um assunto de Elis, o Roberto, eu vou chamar a produtora, ela tá aqui, você sabe que ela vai lhe desmentir. Um pozinho só para tirar a oleosidade da pele. Ai. Eu sempre quis, o meu sonho era deitar, fazer o cabelo, né? Fazer uma escova. Só que o problema é que a gente chegava ali com o convidado e já falava e já gravava e o programa tem 1 hora e a gente gravava em 1 hora. Então nunca tive esse prazer, esse tempo. Mas eu queria, acho bacana. Então vocês estão vendo, mas o Roberto falava aqui, não pega a câmera daqui, estúdio, porque não é o meu melhor look. Não é o melhor ângulo. As câmeras do estúdio, as luzes do estúdio são muito fortes, né? Então a gente dava para ver na testa a câmera que estava gravando, de tão forte que a luz. Então o pozinho rolava ali. Então, 1 quilo de maquiagem não, né, Bernardo? Pelo amor de Deus. Só uma base, um pó compacto, cílios postiços e um negocinho por causa da olheira aqui. Quem nunca? E uma balaiagem, umas mechas, uma balaiagem e um ombre ré. E as ampulhetas pro lado do ombro caído. Lógico, cara, a gente é muito velho. Balaiagem, a gente é muito se entregando. A gente passa o tempo todo se entregando, cara. Incrível isso. Parou. Em falar em mexer na aparência, eu queria mandar um beijão pro pessoal da barbearia Cabra da Peste, né? O pessoal da barbearia Cabra da Peste é o pessoal que cuida da gente, né? São apoiadores do programa, então eles é que fazem aí fazem a barba, fazem o nosso cabelo antes da gravação. Então, um beijão. Eles ficam aqui em Fortaleza. Então, depois a gente joga aqui as redes sociais deles para vocês visitarem. É uma barbearia muito, muito boa aqui em Fortaleza, vale a pena vocês conhecerem. E é bom citar, então, é bom reforçar, Bernardo, para a galera reconectada e para quem quiser também nos apoiar culturalmente, é só entrar em contato com a gente. Mas pensem, uma empresa que apoia um programa laico, fala sobre religião, mas para além da religião, fala sobre religiões, sobre sistemas de crenças, sobre terapias, sobre espiritualidade de forma livre, sem preconceito. Isso diz muito sobre a empresa, sobre a cabeça da empresa, sobre a missão da empresa aqui, não só ganhar dinheiro, mas de servir também, ajudar quem está servindo, quem está ali fazendo essa reconexão de forma livre, ampla e sem preconceito. Então, se vocês quiserem nos apoiar também, entre em contato com a gente, será um grande prazer ter o seu apoio. Então, antes da gente ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta aqui para a Ângela, que, assim, o Pathwork ele foi canalizado, né? Ele surgiu através de uma canalização, né? E você bem disse que antes de ir para o Pathwork, você também frequentou, em um certo período da sua vida, o espiritismo, né? Hoje, ainda, tem essa influência espiritualista
de comunicação, de canalização, com guias, ou não? Hoje, o Pathwork se baseia basicamente no que já foi passado e não há uma reunião mediúnica, não há canalização. É verdade. Não há. Hoje, basicamente, não há reunião mediúnica, é baseado no que ele já tem, no que ele já deixou, né? Todos os lugares, atualmente, usam aquelas ferramentas que eu te falei, nos grupos e no trabalho individual, né? Então, assim, embora tenha uma belga que ela recebe um guia, e aí tem uma discussão se é o guia, se não é o guia, mas eu já participei com ela, inclusive já traduzi aqui para o Brasil, e assim, eu vejo os ensinamentos muito semelhantes. Para mim, na realidade, não é uma questão de se é o guia ou se não é o guia. O que está ensinando é bom, tem a ver, né, assim, para mim, né? E aí eu aproveito, mas isso não é usado na maioria dos países, não. Não existe reunião mediúnica, não existe nada dessa forma. É tudo baseado nas palestras e nas ferramentas que eu te falei. Ângela, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou algumas palavras como facilitador, helper. Explica para a gente o que é isso. Legal. É o seguinte, o programa de aprofundamento, ele é dividido em 2 etapas. Na primeira etapa, você se torna um facilitador de grupo, tá? Você pode fazer grupos, trabalhar palestras, né? E a segunda etapa é um aprofundamento mais aprofundado, se eu puder dizer assim, né? Só te interromper, mas para eu entender. Mas isso é uma ordem natural, é um caminho natural quando você entra. Você entra e naturalmente você vai ser um helper, um facilitador, ou você pode ser um mero espectador que está ali se beneficiando da prática. Com certeza. Não, você não vai terminar, só se você quiser entrar no programa de aprofundamento. Muitas pessoas passam anos só nos grupos. Você pode perguntar assim, e tem um tempo, você entra, passa 2 anos, sei lá. Não necessariamente. Você pode entrar e pode sair no dia, na hora que você quiser, porque, como eu te disse, uma das coisas que eu gosto muito é porque não tem que. Você não tem que nada, né? Assim, você não tem que fazer isso, você não tem que nem acreditar no que está lá. Ele cansa de dizer assim, não acredite nada do que eu estou dizendo. Você vai, exercita, experimenta. Se funcionar para você, ótimo. Só isso. E é interessante porque é o que eu gosto de fazer, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito mental, vamos dizer assim, professora universitária, né? Não tem outro jeito. Então, para mim, eu não sei, né? Esses caminhos, assim, muito, sei lá, de mágica, de energia, de uma coisa, não dá para mim porque eu não consigo lidar com isso. Então, para mim, esse caminho, ele é um caminho que eu consigo entender. Por exemplo, ele fala da autorresponsabilidade. Então, no primeiro momento que eu ouvi isso, eu disse que doideira, eu não sou responsável por um monte de coisa ruim que eu passei na minha vida. Que conversa é essa? Mas, ao mesmo tempo que eu fui capaz de criar tanta coisa ruim, eu sou capaz de criar coisa boa. Porque você vê, hoje já há algum tempo, a gente está sempre colocando no externo, né? Assim, eu vou fazer o outro feliz. O outro vai me fazer feliz. Então, eu estou sempre delegando assim, o poder de me fazer feliz ou não para outra pessoa. Então, na verdade, se eu não me aproprio do que eu penso, do que eu sinto e do que eu quero, como diz o Pécio, eu estou à mercê do outro. É como se você deixasse uma outra pessoa dirigir seu carro, sua vida, entende? E o Pécio quer me apropriar da minha vida, é me apropriar, sabe, do Covid que eu criei. Por que eu criei um Covid para a minha vida? Né? Porque não adianta só você ficar bem na fita. Ele diz, peço que tem umas máximas que eu adoro. Uma delas é, sua vida não mente. Então não adianta eu estar, né, assim, no Facebook, no Instagram, sorrindo, família maravilhosa, e dentro de casa está um inferno. Por quê? Porque sua vida não mente. Aqui é a realidade. Então ele traz para a gente encarar a nossa realidade como ela é. Sem crítica, sem julgamento, e assim, a partir daí, o que é que eu quero fazer com isso? Tem uma professora que dizia muito assim, não adianta eu lhe dizer os ingredientes do bolo, porque se você não provar, não experimentar, você não sabe que gosto tem.
É isso, entende? Então, assim, essa coisa de você delegar para o outro, que eu acho que é muito importante, as músicas, né, estão dizendo assim, se o fulano morrer, você morre, se não sei o quê, você não vive sem ninguém, sem o outro, quando, na verdade, é sempre essa coisa do externo. Mas, se eu vivo à mercê do outro, eu vou ter de agradar 10 mil pessoas, porque um vai querer uma coisa, o outro outra, né? E se eu não conheço o valor que eu tenho, é o outro que vai me dar o valor. E ele vai me dar, se ele tiver de bom humor, ele pode me dar uma coisa boa. Mas se ele não tiver... Ângela, e a questão do facilitador e do helper? Pois é, o facilitador é a primeira etapa, como eu disse, ele vai só facilitar grupo. Ele vai usar as palestras, as técnicas, as ferramentas. O helper, ele vai poder trabalhar com processos emocionais, ele pode trabalhar também com o individual, sempre aplicando as técnicas do Password. É sempre o mesmo processo, as mesmas ferramentas, tá? É o que vem ensinando através das palestras, é o que o guia nos traz, né? Embora isso às vezes coincida, como ele está colocando aqui, o Bernardo, do espiritismo, ou traz isso porque foi canalizado. Sim, ele tem do catolicismo, ele tem de várias outras, vamos dizer assim, né? Religiões ou fontes, ou... Por quê? Porque é um caminho, como ele diz, não é o único e não é nenhuma novidade. Ele diz muito que o que ele traz, muitos caminhos trazem também, entendeu? Não é nenhum, sei lá... Não é assim. Mas essas funções, elas são remuneradas, Ângela? Ele precisa pagar para fazer o Pathwork? Sim, e é até uma boa pergunta, porque algumas pessoas colocam assim, às vezes o Pathwork é elitista para você fazer o caminho de aprofundamento. Sim, esse valor, vamos dizer, para grupo, ele pode variar, vamos dizer, de 100 a 300, mais ou menos, uma média, né? Tem pessoas que vai depender se você também tem uma vez por mês, se você tem encontro de 2 vezes por mês, isso depende. Mas o aprofundamento, aí de novo vou passar meu exemplo. Quando eu entrei no aprofundamento, eu estava assim, porque queria fazer tudo. E eu dizia, meu Deus, será que eu vou ter condição de pagar um negócio desse, né? Mas o PES, o que é que ele trabalha? Em vez de eu ficar preocupada se eu vou ou não poder pagar, eu vou trabalhar em mim o porquê de não ter abundância. Por que eu não tenho abundância? A abundância é para ter. E aí, nunca nunca fiz nenhum curso além, nunca fiz nada, paguei tudo. Ao contrário, só cresceu e aumentou. Mas eu acho isso legal, porque ele não vai dizer assim, tá, você não pode pagar, você não faz. Não é assim. Aí você vai conversar com a helper ou com o helper, você vai ver quais são as suas condições, você vai trabalhar para essas condições aumentarem, né? O helper, ele é remunerado, é uma profissão? Ele não é uma profissão, não é assim, você não é uma profissão. A maioria das pessoas que são helpers ou facilitadores, como eu, tem sua profissão, né? Tanto é por isso que hoje muitos caminhos, e aí eu quero falar um pouco do processo solidário, porque o processo solidário, nesse meio de pandemia, a associação encontrou um caminho que eu acho maravilhoso. Como podia ajudar, né, nesse meio, a pessoas que estão trabalhando com perdas, né, que estão trabalhando com medos, com pânico, sei lá, com um monte de coisa. E aí a associação está oferecendo uma escuta, né, solidária, onde os helpers não recebem, eles são todos voluntários, e é um custo de R$50, que é simbólico, que vai para a associação. Então, você normalmente trabalha com o seu helper a sua dificuldade de pagamento. Você trabalha, você pode, sei lá, alguns diminuem, outros, isso varia, entende? Porque, na verdade, não é uma profissão. Você não vai se formar para ter isso como profissão, né? Mas, assim, e pessoas como eu, aposentada também, assim, eu acho maravilhoso. Porque, assim, é um caminho que você tem, como ele, é um bate-papo, é uma conversa, mas o helper, ele é muito mais aprofundado do que o facilitador. Ele passa por um outro processo, né, de autoconhecimento mais ainda profundo. Só para eu entender, eu acho que o pessoal deve estar assistindo a gente, deve estar se perguntando. São 200 palestras, 58. São 258 palestras, e nada mais foi colocado pelo guia. Então, não é só eu assistir ou ler as 258 palestras que me tornariam um helper, não. Que conteúdo a mais um helper teria de uma pessoa que simplesmente leu ou assistiu as 258 palestras? Olha, vou te dizer, muita gente pode ler as palestras, eu acho que não vai entender muita coisa, não. Até pode... Mas o processo, eu vou te dar um exemplo, né? Por exemplo, a palestra sobre a autoridade. Os temas são mais variados. Ele trabalha liderança, relacionamento. Então, vamos pegar a autoridade.
Então, eu posso ler a palestra de autoridade todinha, mas os exercícios que eu vou fazer no grupo, eu vou descobrir como é que eu lido com a minha própria autoridade. Como é que eu lido com a autoridade externa? Eu me submeto à autoridade? Eu me rebelo à autoridade? Como é que eu me comporto diante da autoridade? Dependendo dessa resposta, eu vou me trabalhar. Vamos supor que eu seja uma pessoa submissa. Então, eu vou me submeter a Ângela faça isso, Ângela faça aquilo. Mas eu estou cansada, não quero mais, sabe? As pessoas abusam, enchem o saco. Como é que eu faço? Aí entra, você vai ler a palestra da autoridade e você vai, primeiro você vai ver como você reage a uma autoridade. Né? Você se submete, você reage, você se rebela, como é isso? E você vai trabalhar a sua própria autoridade, o seu empoderamento para você poder ser autoridade para você mesmo, para você mesma, né? E é essa a diferença. Você vai passar pelo processo dentro de você, porque é um trabalho muito de você para você, não é um trabalho externo. E assim, uma das coisas que eu gosto muito, porque ele fala assim, o Deus é interno. Eu passei minha vida inteira acreditando que Deus estava fora. Vou rezar para Deus, vou pedir a Deus. Mas na hora que eu entendo que o Deus está dentro, como é que eu faço a vontade de Deus? Como é que eu me entrego a Deus? E ele fala uma coisa que é legal, que é assim, se render ou se entregar a Deus não é se submeter a uma autoridade externa, não é negar você mesmo. Na hora que eu encontro o meu eu real, eu encontro Deus. É um encontro comigo mesma. Aí a minha vontade é a vontade de Deus. É uma e a mesma coisa. A minha essência pode se entregar, se render, porque é a escolha, nesse momento, quando eu chegar lá, que o ego vai fazer. Que não quer dizer que eu cheguei lá, meu filho tem muita estrada ainda, mas tem muito patchwork, tem muito trabalho do caminho ainda. Mas, quanto mais eu vivo, vou fazer 66 anos, e te digo, você pergunta assim, você quer voltar para os 30? De jeito nenhum, eu era muito feliz nos 30. Quer voltar para os 40? Nem pensar, entendeu? Quanto mais eu vivo, melhor eu vivo. Porque eu consigo lidar melhor com mãe, com filho, com o Espírito Santo, com o padre, com sei lá com quem, né? Relacionamento, amigos. E isso, para mim, me dá um bem-estar imenso, me dá uma paz, eu posso lidar, né? Mas, Ângela, me diz uma coisa, o Pathwork, quem são, qual o perfil? Existe um perfil de pessoas que buscam Pathwork? O Pathwork, em sua maioria, são pessoas que buscam o autoconhecimento ou são pessoas que buscam ajuda? Eu te diria que é mais o autoconhecimento, entendeu? Assim, tem todo tipo de gente no Pathwork. Se você perguntar assim, para quem é, olha, tem médico, tem assim, sei lá, professor, dentista, fisioterapeuta, todo tipo de gente. Tem repórter, não tem assim, né, tem engenheiros, né? Tem muita gente assim da ciência. Tem uma frase de uma helper, que até já faleceu, que eu gosto muito, que ela diz assim, a ciência procura a verdade, né? Deus é a verdade. A ciência procura Deus, entende? Que esse é o caminho final, tanto para a ciência como para qualquer outra coisa, que é essa reconexão, essa espiritualidade, é caminhar nessa direção que esse Deus está dentro, que a maioria de nós procura fora. E quando eu procuro fora, eu não tenho como achar. Mas se eu procuro dentro de mim, porque você vê assim, eu, por exemplo, vou falar de mim, que eu sou uma pessoa assim que a gente está acostumada às cores negativas. Geralmente, se eu disser assim, essa tua camisa é linda, né? Homem pode até dizer assim, legal, não sei o quê, mas mulher iria dizer assim, comprei no Remarcação, foi tão barata, né? Assim, essa coisa do desfazer, quando você faz um elogio, a pessoa, você tem essa qualidade, a pessoa, menino, besteira, que a gente aprendeu assim, né? E aqui eu aprendo que tanto a qualidade positiva como a negativa, eu me aproprio delas. Elas são importantes. E assim, não é errado eu dizer, eu sou uma professora muito boa, porque eu adoro ensinar, porque eu amo fazer o que eu faço. Então, assim, eu preparo, eu me desvelo, entendeu? Então, assim, quando eu não tinha assim o Pathwork muito, muito tempo lá atrás, eu queria pegar o aluno e dizer, você vai aprender, nem que não queira. Com os anos de Pathwork, a gente vai, né, também a maturidade e tal, mas a gente vai pegando mais leve, porque a gente usa muito Jesus também como uma referência. Se você pegar assim, Jesus dizia muito, quando ele pegava uma pessoa que tinha errado, o que Jesus dizia? Ele nunca disse para ninguém,
Por que você fez isso? Você não devia ter dito aquilo, porque você errou. Jesus dizia o quê? Vai e não erre mais. Era só isso. Agora a gente fica, eu não devia ter falado aquilo, você não devia ter dito isso, a culpa não sei das coisas. Eu, pelo menos, presta atenção, era a minha realidade. Então, é isso, sabe? Eu não preciso mais ficar remoendo uma culpa por um erro, levando isso uma vida inteira, um peso. Eu posso olhar e dizer, ok, aqui eu errei, verdade. Agora eu vou procurar não errar mais. Então, não tem assim sabe? Menino, vou te falar. Ângela, nesse processo de pandemia, de isolamento, vocês se digitalizaram? Quem hoje, por exemplo, há reuniões presenciais ou as reuniões são pela internet? Como é que isso tem funcionado? E se tem funcionado, né? Tem, isso até fez uma coisa maravilhosa, deu um boom, porque hoje você tem, né, você faz trabalhos com gente do Rio Grande do Sul, como eu estou te falando, essa belga, que ela faz trabalho para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, e assim, a gente traduz, então isso foi difundir, né, aumentar muito, e tem muitos grupos, inclusive, eu tenho vários grupos que estão online, embora algumas pessoas estão doidas para voltar, né? Mas tem um grupo, porque meus grupos são pequenos, e tem um grupo que, assim, eu digo que são as velhinhas, que sou eu, que elas não me escutem numa hora dessa, mas eu faço parte do grupo, estamos todas vacinadas, e a maioria já pegou Covid. Então, assim, elas dizem, mas a gente pode fazer um grupo pequeno, numa sala, né, um lugar aberto, uma coisa assim, e a gente está verificando essa possibilidade. Mas, basicamente, todo mundo continua online. Quase todo mundo. Legal. Ângela, a gente está chegando aqui um pouquinho, já chegando perto dos últimos minutos do nosso papo. Tem aqui na tua trajetória que você foi presidente da associação, né? Qual é a função dessa associação? Ela funciona como órgão regulamentador? Tem normas e procedimentos? Quem quer ser um helper, por exemplo, eu sou um helper, sou um terapeuta e quero aplicar o Pathwork no meu consultório. Pode? Não pode? Posso usar como uma terapia complementar? Né? Quem fiscaliza? Qual é o intuito da associação? Existe uma associação, vamos dizer assim, nacional, uma rede. E essa rede é em comum com todas as regionais, estabeleceram critérios, né? E a associação faz sim esse trabalho. Por exemplo, se você não é facilitador, você não pode ter grupo de Pathwork, né? Então, assim, quando a associação verifica que tem uma irregularidade, que tem uma pessoa assim, então ela vai, né, a pessoa, e ela é preciso que você seja associada, é preciso uma série de coisas. A associação é uma instituição sem fins lucrativos, ela tem uma coisa cultural, ela é educacional, científica, né? E o objetivo é exatamente difundir, contribuir com o desenvolvimento humano, porque o Pathwork nada mais é do que trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, para chegar nessa consciência maior, que é o Deus, que é a energia, cada pessoa chama de um jeito, né? São são biênios, que o período de cada gestão, tá? E ela faz esse controle, ela tem, por exemplo, se você entrar no site, você vai ver o que é a associação, qual é a missão, você vai encontrar o nome de todos os helpers catalogados. Então, se você fizer algum trabalho com algum helper que não está catalogado aqui, aí a pessoa vai ter que entrar em contato. Se ele for um helper de outro estado ou de outra coisa, aí tudo bem. Mas se ele não for, a gente entra em contato, porque não pode. Então, ela faz todo esse trabalho de, como você diz, de regulamentação, tá? E durante os 2 anos que eu trabalhei, a gente, assim, não só nos 2 anos, porque, para falar a verdade, eu, por exemplo, não estou lá no quadro hoje, mas Celina está. Mas, assim, eu hoje ajudo, né, de uma outra forma. Por exemplo, eu sou uma das helpers do Pathwork Solidário, que estou doando também para a associação. E a gente contribui como pode, porque ainda é uma coisa um pouco primitiva. Não é, assim, uma coisa, sabe? Tanto que eu acho, assim, que a maioria das pessoas que talvez esteja ouvindo nunca ouviram falar, ou muito raramente, ou sei lá, porque não é ainda uma coisa muito difundida. E essa é uma das missões, trabalhar o autoconhecimento e o desenvolvimento humano, né? Então, eu acho muito legal.
É verdade, é muito... Eu queria até agradecer a Celina também, né, pela ajuda que ela deu. Ela foi uma fofa, ajudando a gente, em contato com a gente, passou aqui uma série de materiais. Queria também agradecer a Messi Henrique, ela que deu, também ajudou no contato, falou muito bem do Messi é a Pepper. nossa consultora. Messi é a nossa consultora para assuntos holísticos. Então, sempre quando a gente fala, Messinha, quero falar com alguém de Pathwork. Sei. Messinha, eu quero falar com alguém de terapia quântica estelar aplicada 3. Eu conheço uma pessoa. É verdade. Então, Ângela, queria te agradecer muito. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pelo teu tempo. Para quem não sabe, esse programa está passando ou você está assistindo ele às quintas-feiras, 22 horas, na quinta-feira, 22 horas, ou no domingo, às 18h30. Mas a gente está gravando numa sexta-feira à noite. Então, muito obrigado. No meio Ângela, das férias. No meio das férias do descanso da Ângela. No descanso da Ângela, na sexta-feira à noite. Professora, muito obrigado. Seu amor. Queria muito ter sido seu aluno. Quem sabe não serei um dia. É isso aí. Mas eu gostaria também de agradecer a vocês dois, assim, o convite, a participação, muito legal. E queria deixar o pathworkce.org.br. E se você se sentiu chamado pelo Pathwork, entre em contato, que com certeza você vai ser ajudado, você vai se ajudar, né? Aprender a se ajudar, né, Angela? É legal. Aprender a se conhecer. Vocês também. Convido todo o pessoal que está assistindo e convido vocês dois como convidados para vir e ter uma experiência de como é. Será um prazer. Será um prazer ver o Roberto sendo uma pessoa melhor. Nos reconectamos. Vai ver que você consegue, Ângela, tornar o Roberto uma pessoa melhor. Uma pessoa maravilhosa. Eu só melhoro a cada dia. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Se você conseguir, eu mando fazer uma estátua e boto flores todo dia nos seus pés. Sou um anjo. Por aguentar o Bernardo, eu já sou um anjo. Nos reconectamos, meu irmão. Primeira reconexão da quinta temporada. Primeira reconexão da quinta temporada. Está começando agora no meiozinho, aí no mês 8 de 2021. Espero que venham aí muitas e muitas temporadas, né? Então, Robertão, é sempre um prazer dividir esse programa com você, né? Meu irmão, meu amigo, de apenas 15 anos, né? Apenas 15 anos só. Então, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pelas brincadeiras e muito obrigado por puxar minha orelha muitas vezes. Começando a quinta temporada com o pé direito, aqui com o Pathwork. Obrigado a você que nos acompanhou desde a nossa primeira temporada, desde que a gente era um podcast. Então, muito obrigado a você, nosso reconectado, que nunca nos abandonou, sempre esteve aqui com a gente. E comente, vai nas redes sociais e parabeniza, dá sugestão. Né? Nos siga nas nossas redes sociais, esquece não, tá? Vai lá no YouTube também, dá um curte, dá um like e siga-nos no YouTube também. Obrigado. Até a próxima semana com mais um Reconnect.